Muito bem, nesse momento a gente vai abordar então a questão dos pacotes e cestas de serviços que estão previstas no artigo 6º ao artigo 9º da resolução. Esse é um dos assuntos que mais gera processo, que mais você vai encontrar jurisprudência envolvendo tarifas, sem exagero nenhum, né? Que é a chamada cestas de serviço ou pacote de serviços, como a resolução chama nos artigos 6º ao 9º. O que vai dizer o artigo 6º? Que é obrigatória a oferta de um pacote padronizado de serviços prioritários para pessoas naturais, na forma da tabela 2, anexa à resolução. Então, a tabela 1, nós vimos que são aqueles serviços prioritários que terão lá aquela sigla, aquele fato gerador. A tabela número 2 da resolução, ela vai ser um pacote de serviços que estarão lá, que vão compreender serviços prioritários e que terá que ser oferecido ao consumidor. É um pacote padronizado. Então veja, a instituição financeira ela não é obrigada a ofertar um pacote. Agora, se ela tiver pacotes de serviços, né, então perceba o seguinte, nós estudamos os serviços que são essenciais, que são gratuitos, e aí não tem como não tem como cobrar do consumidor, os serviços prioritários, os especiais e os diferenciados. O que pode acontecer? Os bancos, as instituições podem elaborar pacotes. Olha, eu vou pegar um pouquinho daqui, esse serviço, mais esse serviço, mais esse serviço, vou ofertar para o consumidor e ele vai por um determinado valor. Quando o banco, então, e quase todos os bancos, se não todos, ofertam pacotes de serviços, ele é obrigado, além desses pacotes que ele pode elaborar espontaneamente, ele é obrigado a fazer um pacote padronizado, ou seja, um pacote que a própria resolução diz expressamente o que vai ter que conter nesse pacote. Então, se nós formos lá para a resolução, vamos lá para a resolução, a gente vai ver aqui, ó, no pacote de serviço, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, no pacote padronizado, o que pode constar aqui, tá? O que terá que constar nesse pacote padronizado, né? É uma obrigação a partir do momento em que o banco oferta pacotes de serviço. Repito, ele não é obrigado a ofertar pacotes, mas uma vez que ele oferte, ele precisa ofertar também esse padronizado. E o que vai constar nesse pacote padronizado? A confecção do cadastro para início do relacionamento. Então, aqui, se ele cobra, por exemplo, nesse serviço padronizado, R$40 por mês, o que vai estar incluso nesse valor? A confecção de cadastro, ou seja, vai estar ali já incluso a tarifa de cadastro para ele conhecer melhor aquele consumidor, né, para ele fazer análise de risco, pesquisa nos bancos de dados, etc. Terá que fornecer 8 saques por mês, tá? Lembrando que 4 já são gratuitos, que são serviços essenciais. O extrato mensal, 4 por mês. Lembrando que 2 já são gratuitos, então ele vai ter que colocar mais 2. O extrato do período referente ao mês imediatamente anterior, então ele pode solicitar 2 por mês, tá? Se esse extrato for de meio físico. E a transferência entre contas na própria instituição, tá? 4 por mês, lembrando que 2 são gratuitos, né? Todos esses que estão com o asterisco é porque está incluído os eventos gratuitos. Então veja, repito, o que o artigo 6º está dizendo da resolução? Se um determinado banco, instituição financeira, ofertar pacotes de serviços, ele não é obrigado a ofertar, mas se ele ofertar, ele também terá que ofertar esse pacote padronizado. Então isso é muito importante, porque sobre a ótica da regulação bancária, o artigo 6º, o que ele vai buscar com isso? Ele vai buscar equilibrar 3 objetivos principais. Primeiro, a padronização, porque vai facilitar a comparação entre instituições financeiras. Então, se não fosse isso, cada instituição financeira ia fazer um pacote diferente, ia ser uma loucura para o consumidor comparar aquela que oferece um pacote mais interessante para ele. Transparência,
permitindo que o consumidor saiba exatamente o que está adquirindo, porque esses serviços prioritários que estão na tabela 2 são serviços que normalmente são utilizados numa conta corrente. Saque, extrato do período, transferência de contas, a própria confecção do cadastro, se ele for abrir uma conta depósito lá naquela instituição. Agora, imagina um banco colocar lá num pacote de serviços a carta de fiança. Colocar lá num pacote de serviços a serviço de câmbio. Peraí, mas o consumidor não utiliza o câmbio. O consumidor não está precisando de uma carta de serviço, da carta de fiança. O consumidor não está precisando de alugar um cofre naquele banco. Ou seja, como é que ele faz um pacote prevendo todos esses serviços? Por isso que foi importante, então, para padronização, transparência e para concorrência. Porque se eu tenho um pacote de referência comum a todos os bancos, e todos os bancos vão ofertar pacotes de serviços, vai ficar muito mais fácil comparar preços e escolher a opção mais vantajosa. Então essa foi a finalidade do Conselho Monetário nessa questão. O parágrafo 1º do artigo 6º ele vai trazer o coração do problema. Por quê? Porque o valor cobrado mensalmente pelo pacote não vai poder exceder a soma do valor das tarifas individuais que o compõem, considerando sempre a tarifa do canal de entrega mais barato. Então, o que está dizendo a resolução é o seguinte: no pacote de serviços, o banco, a instituição, não pode, ao cobrar o pacote, ser maior do que a soma deles individuais. Pelo contrário, se é um pacote de serviço, ele tem que ter um valor mais atraente, o combo, né? Geralmente o combo, ele é mais atraente do que a soma de todos individualmente. Por quê? Porque tem que ser um pacote, algo que seja interessante de fato para o consumidor. Então a resolução veda que individualmente, se só somar todos aqueles que estão no pacote, ele seja mais caro, né? Ele seja, mais barato, se você contratar individualmente, seja mais barato do que o pacote. O pacote tem que ter um benefício, ou seja, ele tem que ser mais barato do que a soma ali individual, ok? Bom, então, ou seja, se somando as tarifas individuais no canal mais barato, por exemplo, dá R$50. Vamos supor que você soma todas as tarifas lá, que compõem lá aquele pacote, dá R$50. O pacote não pode custar mais do que isso. Se o pacote do seu cliente custa mais do que a soma das tarifas avulsas, você já tem uma ilegalidade objetiva, matemática. Fácil de provar com uma simples conta. Você não precisa de perito, você não precisa de ninguém para poder avaliar essa questão. Tá bom? No artigo 7º vai dizer o seguinte, que é facultado ao banco, né, uma faculdade, a gente já falou sobre isso, oferecer pacotes específicos. Então ele pode combinar serviços prioritários, serviços especiais, serviços diferenciados. Mas tem duas vedações importantes na elaboração desses pacotes. Ou seja, lá no parágrafo único vai falar o seguinte, que é proibido incluir nesses pacotes serviços vinculados a cartão de crédito. Então, por exemplo, o banco não pode colocar no pacote uma anuidade do cartão de crédito. Então ele vai lá e fala assim, esse pacote vai ter saque, vai ter extrato, vai ter folhas de talão de cheque, 15 folhas, porque 10 já são gratuitas, a gente já viu, 15 folhas de talão de cheque e anuidade do cartão Black. Não. O cartão de crédito não pode ser inserido, os serviços de cartão de crédito não vão poder ser inseridos dentro desse pacote aí de serviços, ok? Então, e também é proibido incluir alguma tarifa que não esteja admitida pela regulamentação. Então aqui no pacote de serviços há uma vedação expressa para que a instituição financeira não elabore, não crie uma tarifa. Nós vimos então que a resolução 3919, embora ela não diga todas as tarifas, porque ela abre, por exemplo, uma possibilidade dos serviços especiais, mas até nos serviços especiais as tarifas estão detalhadas nas leis e resoluções expressas de cada serviço. Então, no pacote de serviços, os bancos não poderão criar outras tarifas ou incluir outras tarifas que não sejam permitidas. Então, o que o artigo, na verdade, 7 está dizendo? Por exemplo, vamos supor que um banco, vamos chamar aqui de Banco Alfa, ele oferece um pacote de 45 por mês.
tá? R$ 45 por mês. O que vai incluir nesse pacote? Por exemplo, 20 saques, TEDs ilimitados, extratos ilimitados, SMS de movimentação. Então ele está colocando no pacote aquele serviço para avisar o consumidor do SMS de que a conta dele está sendo movimentada, tá? Desconto no aluguel de cofre. Então, veja que ele misturou aqui vários serviços, né? Serviços prioritários, serviços essenciais, serviços diferenciados. Ele pode criar o pacote que ele quiser, se ele respeitar esses limites de que não pode colocar cartão de crédito, não pode colocar tarifa que não esteja prevista, né, na regulamentação ou prevista aí em lei, e se ele oferece um pacote, ele precisa oferecer esse pacote padronizado, tá bom? Artigo 8º vai dizer que a contratação precisa ser feita mediante um contrato específico. Então essa contratação, ela tem que ser uma contratação específica, ela não pode estar dentro de um contrato que o consumidor não verifique, e aqui é um dos maiores abusos que se comete. Por quê? Porque não é informado esse pacote de serviço, muitas vezes é embutido esse pacote de serviço, o consumidor não sabe que ele está contratando, por isso que é importante verificar se há essa contratação específica aqui no artigo 8º. Tá? E o artigo 9º vai dizer que o consumidor ele pode optar pelo pagamento individualizado. Então ele vai ter duas opções. Ou ele paga o serviço individualizado, ou ele paga, ou ele acolhe, né, um pacote de serviços e ele vai usufruir do que aquele pacote de serviços oferece. Então, o que o artigo 9º está dizendo? Que o consumidor ele não é obrigado a aceitar um pacote de serviço. Então o banco não pode só ofertar pacotes. Olha, você vai ter que escolher um pacote obrigatoriamente. Não, eu quero pagar individualizado. Eu tenho os meus gratuitos pela resolução e aqueles que poderão ser cobrados, eu vou pagar individualizado. É um direito que o consumidor tem. E tem aqui um detalhe importantíssimo, tá? Que é a resolução do Conselho Monetário 4196 de 2013. Porque nesta resolução, no artigo 1º, reforça que existe o dever de a instituição financeira e seus correspondentes esclarecerem que a contratação do pacote é uma faculdade. Então, não só a resolução 3919 diz isso, mas a própria outra resolução vai reforçar isso, dizendo que tem que informar ao consumidor que é uma faculdade, porque é direito do cliente contratar o serviço de maneira individualizada. E a opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar de forma destacada, está escrita na resolução, do contrato da abertura de conta de depósito. Ou seja, no contrato da abertura tem que estar expresso que é uma faculdade e tem que estar destacada a possibilidade ou da contratação individual ou da contratação daqueles pacotes. Se simplesmente o banco, querendo cumprir meta, vender metas, né, como a gente sabe que os bancos pressionam os seus trabalhadores, para venderem pacotes de serviços, ele empurra um pacote de serviço numa abertura de conta corrente, por exemplo, ali já há uma ilegalidade e aquela contratação é nula e você poderá requisitar a cobrança, né, a devolução de todos esses valores que foram cobrados do consumidor durante anos. Lembrando aqui que o prazo prescricional da repetição do indébito aqui dessas tarifas serão de 10 anos. Por isso que é uma ação que pode ser interessante, que em algum sentido vale a pena verificar em determinado momento, mesmo que esse cliente não esteja endividado. Lembrando que ele está pagando por algo que ele não deveria, porque houve um descumprimento aqui da resolução no tocante à cobrança de tarifas, especificamente aqui do artigo 6º ao artigo 9º, no tocante ao pacote de serviços. Tá legal? Dito isso, vamos continuar o nosso estudo aí de tarifa. Espero que vocês estejam gostando, para que seja útil de fato na análise do contrato dos seus clientes. Vamos em frente.